Já estamos de volta com o terceiro bloco do Gazeta Entrevista desta terça-feira, programa ao vivo, agora 2 horas e 10 minutos. E eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios Caroline Bispo, ela que é fundadora e diretora executiva da ONG Elas Existem. Boa tarde, Caroline, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Explica pra gente já, para podermos começar a nossa entrevista, o que é a ONG Elas Existem. Boa tarde para todos vocês aí de casa. Vou ficar um pouco meio perdida para onde olhar. Essa porque... câmera aqui obrigada. é a sua, câmera 1 você pode usar. Muito obrigada. Fique à vontade. Então, eu sou a Carol Bispo, eu sou advogada de segurança pública e sou mestranda em segurança pública também lá pela UF no Rio de Janeiro. Em 2016, saiu um relatório sobre a situação das mulheres presas no Brasil. E aí deu demonstrado que 567% de aumento em 15 anos. E o Acre tinha 100% de mulheres negras ou pardas presas. 100%. Isso é um dado de quando? De 2016. E aí, em 2018, publicaram o segundo relatório do Infopem, do DEPEN, desculpa, que se chama Infopem Feminino, demonstrando em 2018 que tinham 97% de toda a população carcerária no estado do Acre de mulheres negras ou pardas. E esse dado, para mim, era muito estrondoso, porque ninguém falava sobre isso. Então, eu comecei a discutir sobre a situação das mulheres presas também no Acre. Apesar da minha organização ser do Rio de Janeiro, a gente sempre debateu o sistema prisional como um todo. Então, lá em 2016, a gente começou a falar sobre isso e trabalhar com essas mulheres dentro do sistema. Porque essas mulheres, em algum momento, elas vão sair. Sim. Elas vão ser reintegradas à sociedade. E muitas das vezes, com aquele tempo ocioso dentro do sistema, acaba se saindo com menos ainda do que você entrou, perspectivas. Sim. Então, a gente trabalha muito as perspectivas dessas mulheres dentro do sistema prisional. E aí, a gente começou trabalhando com cursos de oficina, com empoderamento. E empoderar não é só falar palavras bonitas, mas o empoderar pensando em como ela vai viver os reflexos pós-cárcere. O que ela pode fazer? Então, vamos ensinar a fazer uma unha, que aí ela pode ganhar R$30. Vamos ensinar a fazer um design de sobrancelha, que aí ela pode, de alguma maneira, ter uma condição e uma renda para ela mesma. A ONG assumiu o papel do que o Estado deveria fazer. Mas eu acho que aqui no Acre, diferentemente de vários outros lugares, aqui tem várias questões sobre o sistema. Você acredita que o último concurso para policial penal foi há 14 anos atrás? Existe uma ação civil pública para isso. Salvo engano, talvez você pode até me corrigir, foi o primeiro e único, né? O único concurso, primeiro e único. Então, assim, existe tinha entendido o último, não, perdão. o único concurso. Então, assim, se você vê, tem até os policiais penais que querem fazer, mas não conseguem alcançar por não ter um efetivo. Então, no ano passado, eu ganhei um fellowship, eu estava aqui contando, para ir para Paris, para pesquisar as prisões em Paris. E depois de todos esses anos falando do Acre, e aí, como eu virei referência no Brasil e na América Latina sobre o sistema prisional, eu falava sobre o Acre em Bogotá, em Cali, e aí acabei discutindo por que ninguém falava sobre a situação das mulheres presas aqui no estado do Acre. Então eu vim para cá, falei, já que ninguém está falando, vou para lá. Vou falar. Então eu vim para cá, fiquei 3 semanas e meia estudando, escrevi o primeiro estudo sobre o perfil das grávidas presas aqui, publicamos, e aí a minha ONG ela acaba se tornando 3 frentes de trabalho. Uma que é essa de trabalhar dentro do sistema, como a gente falou para vocês, empoderando, fortalecendo, dando cursos de capacitação profissional. Outra é facilitar o acesso a direitos, onde eu, como advogada, uma assistente social, a gente tem um plantão de escuta ativa. No interior, até hoje, ainda não tem defensoria pública. Sim. Fica aqui na capital. Agora vai ter. Que bom, ficamos muito felizes. Mas, então, onde eu, uma advogada e uma assistente social, e a minha estagiária, a gente ouve a demanda dessas mulheres, porque a gente entende que não é só o crime. Existem muitas outras coisas que vão para além do crime, que envolveram aquela mulher. E aí, se a gente não ouve, não escuta, não trabalha essa escuta, ela vai sair da mesma forma. Ô Carol, e nesse tempo todo que você está estudando, desde 2016, que você estuda os presídios aqui do Acre, né? Por que você acha que nós temos um número tão alto de mulheres negras e pardas na prisão?
Tem relação com o que essa situação? Então, primeiro eu vou trazer então mais um dado um pouco mais chocante para você. Para além disso, em 2020 o estado do Acre era o quarto que mais encarcerava no mundo por conta dos habitantes, por quantidade de habitantes. Então não era nem o quarto do Brasil, era o quarto do mundo como um todo. Eu acredito de verdade que como a gente vive nessa sociedade que ainda falar sobre racismo acaba parecendo um tabu, o racismo ele acaba sendo muito inteligente. A gente não fala, a gente não lida. Então a gente sabe exatamente que vivemos numa sociedade machista, racista, escravocrata. A questão é como a gente lida com isso, como a gente briga com isso. A gente vai ficar só levantando bandeiras ou a gente vai para a linha de frente? Então nós da Elas Existem procuramos muito ir para a linha de frente. Então, para além da gente estar aqui, e aí eu vim de Malicuia morar para cá com a minha filha, além disso, a gente está fazendo já todas as atividades lá em Cruzeiro e em Tarauacá. Aqui em Rio Branco, a gente está atuando com as mulheres trans, que ficam nas unidades masculinas ainda, aqui na FOC. E aí a gente está lançando, e aí isso foi uma das principais coisas que a gente veio conversar com você, o primeiro congresso internacional sobre encarceramento feminino, 100% presencial, lá em Cruzeiro do Sul. Deixa eu te dar o convite. Enfim, né, depois dessa pandemia, 100% presencial, Sim, isso virou pessoal, algo por importante favor, de se falar. Sim. Acontece em maio, né? Em maio, no dia 11, 12 e 13 de maio. Vou apresentar aqui para vocês, porque a arte está linda, o evento está muito bacana. Então, no dia 11 de maio, a gente vai estar trazendo 32 professores do Brasil para Cruzeiro do Sul, para a gente discutir as perspectivas dentro do sistema prisional. Então, a gente vai fazer no Teatro dos Nauas as discussões com os professores, estudantes, alunos da UFAC. Venham, por favor, acompanhem lá nas redes sociais, a Elas Existem, o Congresso. E também hoje a gente assinou um termo com o IAPEM para a gente ter um congresso totalmente dentro do presídio. Eu vou ter o primeiro congresso. Conseguiu essa liberação? Sim. Que bom. Agradecemos muito ao presidente Arlenilson, que tem apoiado muito as nossas causas e atendendo que a reintegração social é importante também. Você traz uma perspectiva até para elas, né? Exato. A questão é exatamente essa. Porque muitas pessoas imaginam que você prender joguei a pessoa ali dentro e joguei a chave fora. Mas depois de 6 meses, 1 ano, aquela pessoa sai. Só que ela ficou 6 meses e 1 ano lá fazendo o quê? Então, o que a gente quer muito trazer, e aí por isso ter um congresso totalmente dentro do sistema, muda também para que a gente possa levar esse outro olhar. Olha, você cometeu essa situação, percebemos que vai para além dessa situação e você pode trabalhar. Afinal, ela já foi condenada à privação de liberdade. E essa privação, ela cumpriu. Sim. O que precisa ser feito após essa privação de liberdade? Então, é essa perspectiva que a Elas Existem quer trazer. A gente acaba brigando pelas coisas que a gente precisa brigar, isso é fato. Eu acho que precisa ter mais policiais penais, então eu sou, como advogada, estou brigando judicialmente. Estou numa ação brigando com relação a isso. Porém, para além disso, é necessário você estar ali, está acompanhando e está dando essa visibilidade. Ter esse nome, Elas Existem, é muito para demonstrar. Elas existem, elas estão ali. Então, o nosso congresso tem como tema o Acre existe e elas resistem. Então, assim, a gente não vai estar só falando das presas, a gente está falando das policiais penais que trabalham com elas, das dificuldades que são as policiais penais com pouco efetivo que têm, conseguir prestar conta de tudo que a lei determina, de tudo que deveria ser feito, mas com efetivo pequeno. Então, assim, a gente briga nisso judicialmente. Não vou ficar gritando, mas eu sei que precisa-se ter um projeto de remissão de pena pela leitura. Eu tenho a minha equipe que tem isso. Então, assim, é gratificante poder estar aqui realizando essas atividades e estar trazendo essa perspectiva de forma diferente. Antes da gente encerrar, então, faço convite para o Congresso Internacional sobre encarceramento feminino, que vai acontecer lá em Cruzeiro do Sul, dias 11, 12 e 13 de maio. O Acre existe e elas resistem. Quem quiser participar, como pode fazer, Carolina? Então, hoje já está lançado no nosso site, a gente lançou um site só para o Congresso e a gente tem várias cotas de gratuidade
para os alunos da UFAC, para os policiais penais, para as pessoas que participam de alguma ação afirmativa. A gente está esperando vocês lá. Para além das atividades culturais e acadêmicas, a gente vai ter um passeio no Rio Croa, uma atividade para conhecer também outras possibilidades e demandas lá de Cruzeiro do Sul. Feito o convite, eu lhe agradeço, Caroline Bispo. Foi um prazer conversar com você. Fundadora e diretora executiva da ONG Elas Existem. E eu agradeço também a você que está em casa por sua audiência e companhia.